Olá, queridos do Sem Filtro. Eu tenho certeza que vocês estavam ansiosos por esse momento, porque eu estava. Nosso encontro semanal, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, no canal 33 da TV Atualidade, vocês nos encontram aqui, no programa Sem Filtro. E a gente sempre com alguém muito querido, para uma conversa sem filtro e muito interessante. E nessa semana, não diferente, a gente tem uma convidada querida demais. Eu sou suspeita para falar, mas eu tenho certeza que depois do programa de hoje vocês vão concordar comigo. E por que essa convidada hoje veio aqui nesse momento assim tão especial? Estamos chegando no final do ano, né? Um momento em que a gente, quando se dá conta, já passou. Né? E normalmente um momento de muitas reflexões, de muitas paradas, de alguns sentimentos que afloram, né? A gente fica mais sensível, mais nostálgico. Então, nada melhor do que conversar com alguém que trabalha com essas potencialidades do ser humano, as energias do ser humano, com aquilo que o ser humano tem de melhor, com as terapias integrativas. E vou parar de falar e vou logo apresentar para vocês a nossa terapeuta Ana Paula Silva Souza. Silva Souza ou Silva Souza? Silva Souza. Silva Souza. A Aninha, Ana Paula, que eu tenho certeza que hoje vai encantar muitos de vocês, porque o meu coração ela já ganhou há tempos que eu conheço essa menina. Não posso nem dizer que de muito tempo, senão vou revelar, né, que já sou uma senhora já bem de uma idade significativa. Mas, Ana Paula, que bom, que prazer. Eu queria fazer jus à tua presença, esse preâmbulo do nosso programa, que tu te sinta bem à vontade e desde já agradecendo a tua disponibilidade de estar aqui hoje conosco. Muito obrigada pelo convite, Denise. E adorei vir falar sobre a área em que eu amo, que é a terapia integrativa e complementar. Amo falar sobre isso, amo ajudar o próximo. É isso aí. E nós já vamos, então, conversar, Ana, a respeito o que um terapeuta integrativo, qual é o foco central do teu trabalho quando alguém vem te procurar, e tu já tem feito vários atendimentos. Depois a gente vai disponibilizar no nosso técnico lá, vai deixar o teu contato telefônico, né? Mas eu queria saber de ti, do que trata, qual é o objeto dessa terapia integrativa comportamental, é isso? É, terapia integrativa e complementar. Complementar. Tratamos, o terapeuta integrativo, ele olha para o todo. Ele trata o físico, o mental e o espiritual. Ele conversa, através das conversas a gente consegue entender o que a pessoa está sentindo, é feita uma análise. Por exemplo, o paciente chega em mim com ansiedade. Eu estou com ansiedade, o que eu vou fazer? Eu converso com ele primeiro. Está com alguma dor? Se tiver com dores, aí eu indico fazer reflexologia, massagem. Se está com problema de depressão ou algum outro problema, aí a gente conversa, faz o autoconhecimento também. Então, o terapeuta integrativo, ele trata as três áreas, e o espiritual também. O nome já diz, né? Integra tudo. Tudo. Mas a Ana Paula também tem muitas vezes em que a pessoa que te procura, ela não sabe exatamente o que a acomete, né? Daqui a pouco a pessoa diz, eu tenho ansiedade, mas daqui a pouco também não. A pessoa ela começa a te dar um cenário de como ela tem se comportado, ou o que ela sente, e isso vai te dando os caminhos, porque às vezes não é fácil se reconhecer como com esse ou aquele sintoma, né? Sim, tem caminhos, às vezes mais de 10 ações, para a gente poder alinhar, para a pessoa poder se conhecer, saber ter autonomia, ter autoestima, porque muitas mulheres, a maioria do meu público é mulher, atendo homem também, mas a maioria do meu público é mulher. E as mulheres, elas chegam em mim com baixa autoestima, que não tem autonomia, que não se arrumam mais, não tem aquele brilho no olhar,
Então, nem sempre ela sabe o que está acontecendo. Então, ali eu vou conversando com ela vai se conhecendo, se identificando. E essa... Perdão, hoje eu tô um pouco rouca, tá, pessoal? Mas faz parte. É sem filtro. Essa questão que tu falaste de muitas mulheres. E mulheres, o perfil do público, da maioria das pessoas que te procura, de uma certa idade, adolescentes já reconhece isso. Hoje tu poderia dizer que tem mais o público maduro ou mais adolescentes, ou tá meio equilibrado? Como é que tá? Tá equilibrado. Eu atendo adolescente, atendo adulto e pretendo atender crianças também. Mas eu primeiro atendo aos pais. Quando é criança, eu gosto de conversar com os pais primeiro. Mas atendo adolescente, sim. Também converso com os pais antes. Tu trabalhaste no CAPS, né? Sim. Aqui em Butiá. Eu Sim. queria que tu relatasse um pouco como é que é esse trabalho de CAPS. E tirar um pouco desse estigma de CAPS, né? Que Sim. muitas vezes as pessoas falam em CAPS, já pensam assim, é um lugar para loucos, né? Ou então não procuram terapias, até em outros casos, porque a Ana Paula não trabalha com nada fármaco, né? Com nenhum tipo de fármaco. Não, só fitoterápico. Só fitoterápico. Mas há uma resistência das pessoas, né? Um medo de um rótulo. Conta um pouquinho como é que foi a tua experiência com o CAPS, o que isso veio a reforçar, que tu estava indo no caminho certo, ou como isso te fortaleceu e te abriu um pouco os caminhos, digamos assim, da tua terapia? Bom, eu iniciei no CAPS através do estágio da faculdade, procurei a prefeitura para poder fazer um estágio, e aí foi indicado o CAPS. E ali eu aprendi muito. Trabalhei com grupos, trabalhei com pessoas individuais, e eu conseguia ver a mudança deles. Pessoas que estavam dizendo que ia terminar com a vida e chegavam em mim ali, conversavam. No limite. E no limite. E aí conversavam, e aí eu via a transformação. Ia florescendo cada dia, cada sessão, ia florescendo, ia dizendo assim, não, estou bem. Eu estou muito bem. Dizia assim, eu tô maravilhosa, tô gostando de mim agora. Porque eu fazia isso com eles, né? Eles achavam que não podiam mais, que eu já tô assim mesmo, vou ficar aqui. Sou usuário de droga, vou ficar aqui atirado. Não. A gente conversa para que ele não volte, faz a terapia energética também, trabalha a parte da espiritualidade, mostra que Deus está junto. Então tem toda aquela dinâmica. Tu também trabalhas com reiki? Sim, também trabalho com reiki. Quais são os tipos de abordagem da tua terapia? Bom, eu trabalho mais o autoconhecimento, que eu iniciei com ele. Depois a reflexologia podal. A quirodal, que também é da mão. Aí, volta aí, vamos explicar para o público, porque são nomenclaturas que não são do nosso cotidiano. O que seria essa primeiro podal que tu falaste? Isso, que a massagem nos pés. Essa massagem vai nos pontos certinhos, que no pé tu consegue trabalhar uma dor na coluna, consegue trabalhar, por exemplo, a própria ansiedade, uma insônia, dores no ciático. Massagem, as pessoas também aprendem, ou tu fazes a massagem? Eu faço a massagem, no caso, né? Tem todo um procedimento para fazer. Gestante não pode fazer, porque acelera o nascimento do bebê. Olha só. E também o nervo ciático, todo mundo reclama, né? Chegou uma paciente em mim que não botava o pé no chão, não caminhava. Aí ela chegou e disse, não tô caminhando. Aí eu comecei a fazer a massagem e ela começou a caminhar, saiu caminhando já do consultório. Então, através das massagens, os pontinhos, né? Tu consegue trabalhar ali a respiração, tu consegue Deixa trabalhar... eu te fazer uma pergunta, tu perdoa a minha ignorância, né? Mas a gente quer aprender também, Sim. né? É o mesmo princípio, aquele tipo da medicina chinesa? Sim, que tem aquelas palmilhas. Sim. E que tem aqueles pontos. Sim, pontos magnéticos. Sim, os pontos. Os mesmos pontos. E também é trabalhado a auriculoterapia, que é na orelha. Ah, sim. E também é feito com sementinha de mostarda ou com agulha de acupuntura.
também efeitos. Uma vez eu trabalhei a questão da sementinha com uma dieta que eu fiz. Eu fui na clínica Chau, em Porto Alegre, e eles colocavam em pontos estratégicos. Então, quando eu sentia assim muita ansiedade ou eu apertaria, aí ele ensina quais os pontos, né, que a gente tem que fazer. É muito interessante. Sim, é muito bom. E a terapia integrativa, ela não faz com que eu vou deixar de tomar remédio, vou deixar de fazer um tratamento porque eu estou fazendo terapia. Não. Ela é complementar. Ela complementa. O clínico, eu vou lá e ligo, se precisar eu ligo para o clínico e pergunto qual é o laudo, o que a paciente apresenta. Se ela não sabe me dizer, eu pergunto. E se o caso é muito grave, eu encaminho para o psicólogo, para o psiquiatra. Isso é importante dizer, né? Então, uma coisa não é em detrimento da outra. Não, né? São ações complementares. São complementares. E os pontos também, ela é toda assim, cada pontinho que aperta nas mãos. Também dá para fazer a quirodal que eu falo, é a massagem nas mãos. Também tem os pontos do coração, da ansiedade, o ponto que a pessoa ali tá ruim, vamos apertar. Deixa eu te fazer uma pergunta, até para o nosso telespectador se organizar para isso. A gente pode hoje, no decorrer do programa, mais no finalzinho, tu pode ensinar algumas técnicas que a gente pode fazer em casa para ajudar nisso? Olha aí, ó. Posso também ensinar para ansiedade. Fiquem ligadinhos, porque isso é muito importante. E não, na verdade, não é mágica, né, Ana Paula? Não. É conhecer-se. Porque somos, né, um organismo vivo e a gente, muitas vezes, por não se conhecer, a gente faz muita coisa errada. Sim. E cuidar com palavras também, eu trabalho muito isso, porque é uma mudança de hábito também. A dificuldade do paciente, quando vai se autoconhecer, é a mudança de hábito. Tem o hábito de, por exemplo, eu falo em acordar, as pessoas às vezes não gostam de acordar cedo. Tem que mudar, às vezes mudar o hábito, eu gosto de acordar, mas agradecer a Deus quando acorda. É muito importante isso. Palavras, o falar também. É bíblico, né? Tu vai falar as palavras e elas têm que ser palavras positivas. Não se auto-julgar o tempo todo. Eu não aguento mais, eu não posso, não consigo. Reforça. Então o trabalho é um todo, por isso que é um todo. A gente olha e diz assim, não, vamos cuidar não só a massagem também, a gente vai tendo uma conversa, vai acalmando. E eu acho bacana, Ana Paula, a gente colocar isso e por isso o teu convite para vir aqui, porque o que a Ana Paula propõe com o trabalho dela, e eu sou testemunha de muitas das coisas que têm dado certo, porque a Ana Paula trabalha em alguns grupos com os quais eu tenho também lido com eles, né? E é visível isso. A questão que isso não é uma coisa assim, eu vou fazer isso agora, porque eu estou ansiosa agora, depois eu paro, né? O dia que eu ficar ansiosa de novo, eu faço. Não, né? É uma coisa, como a gente prega a questão de alimentação saudável deve ser sempre, né? O cuidar-se deve ser sempre. Essa terapia alternativa, suponho eu que também é uma mudança de hábito, né? Uma mudança de concepção de vida para toda a vida. Eu digo uma mudança de consciência, porque ela vai carregar aquilo, vai ficar diferente. Um trabalho também, às vezes, está estressado, não aguenta mais o trabalho. Por que será que está assim? Tem que olhar isso aí, faz um acompanhamento, a gente vai ver por que a pessoa está tão estressada, por que Ana Paula, não consegue. E a gente, essas questões que a gente ouve falar muito, e com o tempo surgiram muitas pessoas estudiosas e muitas práticas nessa linha, né? Está muito interessante. Então, é claro, tem, como toda a situação, tem os falsos profetas, né? Entre aspas. Mas a Ana Paula não. A Ana Paula tem toda uma formação, estudou para isso,
né? É uma profissional disso. Quando a gente ouve falar em práticas como blindar sua energia, proteger a sua energia, quando se entra em algum ambiente, quando se vai a alguns lugares, isso procede? Sim. Muitas vezes chega num lugar e não se sente bem. Por que não se sente bem? Porque a energia dela ali não tá legal, o ambiente não tá legal. Então a pessoa às vezes ou se afasta daquilo, é melhor sair ou faz uma oração interna para poder se blindar. E eu posso fazer isso? Pode chegar, não te sentiu bem, faz oração ou sai do ambiente. Aí tu escolhe o que tu vai que proceder. Às vezes não dá para sair. Não dá para sair, né? Então é mais fácil tu fazer uma oração interna, ficar ali contigo mesmo e conversar com Deus naquele momento ali, daqui a pouco aquilo passa. E não é uma oração pronta, né? Não. Não são fórmulas. Não é decorada. Cada um vai achar o seu mecanismo. O seu mecanismo, a sua maneira de conversar com Deus. Eu digo é conversar, não é nem é conversar. É um momento de coração. Mas, Ana Paula, nem sempre tu teve essa clareza de tudo isso, né? Então, como é que a Ana Paula Silva Souza, a Aninha, chegou a esse patamar, né? O que te levou aí para esse lado das terapias integrativas? Tu muito jovem. Que idade tu tem? 42. É jovem. Mas não é uma coisa que estivesse tão assim no boom para tu fazeres, digamos, né? Alguma coisa te levou a isso. O que te motivou? Primeiro que me encontrei em casa com os 2 filhos e o meu marido trabalhando muito. Eu ficava com eles em casa e só o meu marido trabalhava. Quantos filhos tu tem? 2 filhos. A Érica, de 15 anos, e o José, de 10 anos. E sou casada há 19 anos. E o Rodrigo também se formou comigo, também é terapeuta integrativo. Mas até nós chegar na na área, não? Agora, no momento, não, mas ele atua também quando tem clientes para ele, assim, ele atua, assim, ele faz o reiki também. Mas no momento ele não está atuando. Mas ele pretende voltar a atuar. E ele estava com muita depressão. Estava assim que não queria mais trabalhar. E aí foi um momento que eu procurei a terapeuta. Foi um momento que eu procurei. Sinalizou ali e tu foste buscar ajuda. E ele se reconheceu como em depressão ou foi uma coisa que tu observou? Não, eu observei. Porque eu também estava ficando adoecida. Nossa, o importante... Porque a mulher e o homem, o casal sempre. E o importante que sempre as pessoas falam é que observem, né? As pessoas quando elas dão sinais. Importante essa ajuda. Ana Paula, a gente vai ter que fazer um intervalinho, mas a gente já volta com a Ana Paula contando um pouco da história dela e nos despertando muito a respeito desse tipo de terapia que está crescendo muito e com certeza é excelente. A gente já volta. Para quem chegou agora, a gente está conversando com a Ana Paula, que é uma terapeuta integrativa e que está conversando conosco a respeito dessas terapias que têm surgido aí, que têm auxiliado muito no tratamento de várias situações que cada vez mais têm nos acometido, né? Que o mundo não está fácil de ser vivido. Então a gente precisa ter o autocuidado para poder cuidar do que nos demanda, né? Ninguém cuida de nada nem de ninguém se em primeiro lugar não estiver muito bem para fazer isso. E a Ana Paula, no primeiro bloco, estava nos contando como foi que ela caiu nesse mundo da terapia integrativa. Vamos retornar, então, à tua história. Aí tu percebeste que foste buscar ajuda para tentar ajudar o teu marido inicialmente. Sim, fui procurar foi na época da pandemia. Então, eu fui procurar ajuda de uma terapeuta online. Então, ela conversou comigo, foi onde, através do autoconhecimento que ela fez na terapia, o tratamento que ela fez, que eu me descobri. E aí, ela tem um teste que a gente faz também,
que fala sobre propósito de vida e missão de vida. Então, foi aí que eu me encaixei como terapeuta. Foi aí que eu vi que, não, é isso que eu quero. Essa minha missão de ajudar as pessoas, de cuidar do outro. Eu já tinha antes, mas foi aflorando cada vez mais. E aí eu perguntei para ela o que é o terapeuta, o que o terapeuta faz, quando ela me falou assim, né? Eu falei para, aí ela me explicou assim, não, o terapeuta ele cuida das pessoas, ele cuida... E eu gostei daquela maneira como ela estava cuidando de mim e me mostrando as coisas sem me julgar. E o terapeuta não julga de maneira nenhuma. Então foi isso que eu gostei. Ele acolhe, não chega julgando, não, fulano, não. Ele já olha para ti já sem julgamento. É muito bacana isso, porque, Ana Paula, como a gente, quando está num limite, assim, que procura alguma ajuda, a gente sempre tem receio de ser julgado. Sim. Não adianta. Isso aí é porque a gente quer ser forte o tempo todo, né? Sim, tem até medo de falar. A gente vive numa sociedade onde a gente é julgada por tudo, né? E a gente tem uma imagem que a gente quer preservar, né? Dentro do aspecto social, dentro do aspecto familiar. Só que, muitas vezes, tu não tem o teu alicerce meio que dá uma balançada para tu poderes manter isso, né? É como um prédio que está meio assim, né? Sim. E é muito difícil tocar em certas feridas. Sim, e quando a gente se expõe, né, conversa e fala sobre essas feridas, é aí que tu vai te autoconhecendo, vendo o quanto tu é forte, o quanto tu pode sair disso. E aí foi onde eu comecei a estudar. Aí o Rodrigo também consegui com que ele participasse, fizesse terapia também, ele gostou. E aí nós dois decidimos que vamos nessa área. Por esse caminho. Isso. E aí eu gostei muito, porque as práticas integrativas e complementares, as PICs que falam, né, que é da nossa formação, elas Como são... é que é? PICs? Isso, PICs. Depois a gente gosta muito do PICs. Mas práticas... esse é o PICs diferente. Esse é o PICs de saúde. É o PICs de saúde, bacana. Isso. E ele é regulamentado dentro do SUS, para a gente trabalhar dentro do SUS como primária, como saúde primária. É a primeira coisa que chega ali e o terapeuta já acolhe. Dentro do SUS já era para... Eu acho muito bacana tu colocar isso, porque eu acredito que também para o psicólogo, para o psiquiatra, digamos que passar por um profissional, sim, assim, é tipo de um filtro, né? Isso. Eu estou fazendo essa analogia. É isso mesmo. Passa por ti, e aí quando esse paciente vai para o psicólogo e se ele precisar ir adiante, os profissionais já têm um solo ali preparadinho para trabalhar, né? Isso, era isso que eu fazia dentro do CAPS também. Eu preparava, não é, eu vou continuar te tratando, mas você vai ter que conversar com o psicólogo, vai ter que conversar com o psiquiatra, porque nós não somos inimigos dos remédios, né? A gente também, aquela emergência, a gente também sabe, conhece, né, o remédio que ele deveria tomar no momento, mas aquilo não pode se tornar contínuo. Então, aí onde o terapeuta vem para aliviar, às vezes diminui o uso do remédio. Vocês teriam um papel muito bacana, assim, no início do processo e também lá no final, Lá né? no final, isso. E também as filas, né, porque aí tá esperando ali, a gente vai conversando, isso aí agiliza o atendimento também. Eu, como usuária do SUS também, eu acho que eu gostaria de ser acolhida, conversar com um terapeuta que possa me indicar o que eu posso melhorar. Se eu te perguntasse assim, qual é a palavra-chave, digamos assim, o grande ganho desse teu trabalho? Se pudesse resumir em uma palavra. Eu acho que amor. Amor pelo próximo, sempre. Sempre eu acho que o profissional, independente da sua profissão, se ele fizer com amor, não vai estar garantindo o seu bem-estar, porque o terapeuta é isso. Ele
ele vai lutar pelo bem-estar do paciente, pelo equilíbrio e o bem-estar. Então, não tem outra palavra que não seja amor. Eu provoquei isso, essa tua resposta, porque o amor, assim como a gratidão, assim como o perdão, que são palavras fundamentais na nossa vida, elas se tornaram tão fáceis de serem ditas, mas eu observo que elas são muito difíceis na prática, né? Elas são fáceis de serem pronunciadas, porque muitas vezes, eu te amo, né? Mas esse eu te amo no sentido de eu te respeito, eu te entendo, eu não te julgo, não é esse amor, né, efêmero. Isso. Que hoje a gente vê muito isso, né, nos jovens. Eu gosto muito de falar assim, né, eu te amo, aí daqui a pouco já não ama mais, aí aquele amor até vira ódio, né? Sim. Como é que nós chegamos num ponto da humanidade onde temas como esses ficaram tão soltos, tão perdidos? Qual é a tua análise a respeito disso? É onde o terapeuta busca, mostra para o adolescente, mostra para o paciente que está na frente dele, que tem o amor, que vale a pena acreditar que o amor existe, que tem a gratidão, que vale a pena agradecer a tudo que temos. E não só querer pedir a Deus, a gente agradece também, porque é recompensado. E por isso é isso que o terapeuta faz, tem aquele equilíbrio. Se está em desequilíbrio, tá demais, não acredita mais. Eu já ouvi até dizer que não acredita em Deus, então a gente vai trabalhando isso, vai trabalhando toda essa imagem, construindo em algumas pessoas. E como é que é o Deus da terapeuta integrativa? Porque também a Ana Paula, eu a conheço, eu sei que ela é católica, né? Só que a Ana Paula trabalha com pessoas de diferentes religiões. Sim. E o que é o Deus na terapia integrativa? É onde eu mostro que Deus é o amor esse que a pessoa está procurando, que ela não viu ainda, que está perto dela. Todos temos Deus. Todos temos Deus. Mesmo o ateu tem Deus. Mesmo o ateu tem Deus. Mas aí, claro, converso com ele de uma forma diferente. Mas todos nós temos Deus. Sempre falo sobre isso, no geral, não tem religião, né? Para nós terapeutas, a gente atende todo tipo de pessoas, de religião. Eu acho interessante a gente também falar sobre isso, porque quando a gente fala muito de Deus, quando a gente está num grupo, numa atividade, algumas pessoas já relacionam a algum tipo de linha religiosa. Isso. Né? E, na verdade, Deus, ele está aqui. Né? Ele está no momento que eu levanto, desde que eu acordo até quando me deito e até quando eu sofro. Sim. Né? Porque Deus, a vida da gente não vai ser um mar de rosas. Não. A gente está sempre querendo que seja tudo perfeito, né? E aí se frustra demais quando não dá certo. Mas assim, eu sempre falo para os meus clientes, Deus, ele não é invasivo. Ele não invade a tua vida como as pessoas invadem. Ele espera tu pedir. Espera tu pedir naquele momento. Que linda, Ana Paula. Olha que forte isso, né? Espera pedir. Porque Deus não se impõe para as pessoas, né? Não. Mas ele está ali aguardando. Ele está ali aguardando que tu peça para ele te ajudar. E ele ajuda. Quando a gente pode ter certeza que quando estamos naquela aflição e pedimos ajuda, ele sempre mostra o caminho. Ou ele manda anjos, eu digo que ele manda anjos para ajudar. Mas sempre esses anjos, eu creio, podem ser até pessoas, né? Sim. Que nos levam a determinado lugar, ou nos mostram determinado caminho, ou nos atendem, né? Isso. Os nossos médicos, mesmo as pessoas que nos cuidam, são anjos. São anjos, verdade. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Como pessoas que são tratadas, nós temos que cumprir o nosso tratamento. Sim, cumprir, fazer melhorar. Trazer esse bem-estar, trazer esse equilíbrio da vida. Sim, tu disseste no bloco anterior que tu tens o
vontade de começar a trabalhar com crianças, né? Sim. Como tu imagina, assim, que é um desafio, seria mais difícil, seria mais fácil ou não? Por quê? Eu acho que pra mim, seria gratificante, porque eu amo criança. Então, elas já vêm me correndo, então eu digo assim, eu amo eles, gosto de ajudar eles e ajudar esses pais também, porque a criança, ela vai seguir o exemplo do pai. Por mais que a gente fale que não, mas pelas pesquisas, sim, o filho ele vai fazer aquilo que o pai está fazendo. Sim, tu falaste isso, e aí eu quero chegar numa outra questão, que é o que a gente também vê muito, a questão de repetir padrões, né? Uhum. Que a gente, na verdade, a gente tem várias coisas já que assimilamos, estão lá na nossa placa-mãe, digamos assim, e a gente acaba reproduzindo. E isso é normal, né? Só que tem como a gente recuperar algumas coisas para não reproduzir de uma forma a que eu... Sim. Por exemplo, se eu sofri com determinadas coisas e eu já me dei conta disso, então eu vou tentar não reproduzir certos padrões para que as pessoas que estão comigo não venham a sofrer daquilo. Isso, aquele filho que viu vários acontecimentos com a mãe, ele tende a repetir ou ele tende a não fazer. Mas se ele tiver uma ajuda de um terapeuta, ele vai conseguir se reequilibrar. De repente, passou por uma situação difícil, né? A criança viu que a mãe tá triste. Aí o filho, ele chora. Tu pode perceber que uma mãe, quando tá triste, chorando, o filho vai ali e chora junto. Por quê? Porque ele não quer ver a mãe triste. Então, isso a gente fala muito também na constelação familiar, porque a família, a gente ajuda a família bacana, no todo. Tu também trabalha com constelação. Também, constelação. Qual é o princípio da constelação familiar, assim? O que ela busca? Ajudar toda aquela família a equilibrar, a sair daquele padrão. Porque nem sempre a família tem, claro, essas coisas, Sim. né? É pôr cada um no seu lugar. A mãe no lugar de mãe, que às vezes o filho está no lugar da mãe, tá ao contrário. Então, é isso que é trabalhado. Como não que aquele é muito filho, fácil não, tu chegar nesse entendimento, né? Sim, como aquele filho vê a mãe, a gente pergunta. Como a mãe vê o filho. E tem várias situações, depende muito da família, da situação. E isso faz com que a família cresça junto. Ana, e como é que é, assim, quando tu vai fazer um trabalho tipo a constelação familiar? Que eu fico imaginando, claro, tu tem a formação para isso. Como é tu conseguir conversar com a pessoa de forma que ela... Porque não são coisas fáceis de tu relatar, né? Não são coisas fáceis. Até eu tenho que cuidar para não falar nada demais. Assim, demais. Porque eu tenho que ouvir primeiro o que ela vem me procurar, o que ela está sentindo. E aí depois daquilo ali que eu vou ajeitando aqui, ajeitando ali, conversando com ela, ver qual é a visão dela do mundo, qual é a visão das pessoas. Tudo depende de cada paciente. É uma individualidade, não dá para generalizar, porque cada um chega com um problema diferente. E se acontecer, não sei se já aconteceu contigo, mas eu fico imaginando que essas práticas assim muito intensas, elas mexem muito com a gente. Sim. Pode acontecer de dar um boom lá, uma sessão super intensa. Já aconteceu isso de tu te surpreender com a profundidade que foi a abordagem ou não? Sim, já Porque aconteceu. eu imagino que é uma imersão, né? Sim. Já aconteceu das pessoas trazerem à tona aquilo que estava escondido, que ela esqueceu, que passou aquilo lá na infância. Então ela traz aquilo. E regressão tem a ver também com isso? Ou tem a ver, mas essa parte é outra área. É outra área, que aí entra na hipnose, que essa aí eu não fiz. Mas eu acho muito interessante também. Sim, né? também faz parte. E aí entra mais com a questão do domínio da mente, né? Isso.
também tem que ter uma especialização, né? Assim como a acupuntura tem que ter especialização. Então, tudo gera nesse meio assim, mas eu me surpreendo com os pacientes cada vez que atendo eles e eu digo, conta ali mais, eles vão lembrando no decorrer da consulta, não é? Eu não chego em mim e falo tudo. Sim, não é num único dia, não é né? no único dia. Então, eu trabalho desde lá de quando é pequeno, já pergunto, né? Como é que foi a infância e aí a gente vai... Ana Paula, e como fazer isso? Como a Ana Paula faz para ela não ficar... como é que eu vou te dizer? Carregada é um termo forte, mas como é que tu faz para... Tu tem que processar isso e não absorver, né? Isso. E eu não posso porque levar... são eu saí do consultório, eu esqueci. Morreu ali no assunto. Então eu esqueci. E assim, tem que ser discreto também com a pessoa na rua, né? Não contar que tem pessoas que não gostam que falem que está fazendo terapia, entendeu? Por isso que as práticas integrativas elas estão vindo à tona agora, não é muito divulgado. Aqui na cidade somos nós dois os formados nessa área, eu e meu marido. Os únicos formados que eu conheço, né? Aqui no Butiá. Eu não conheço mais ninguém que seja formado nessa área. Mas quantos anos a formação? Foi quase 4 anos. 3 anos e meio. Mais o estágio. Mais o estágio. E aí, mas o estágio a gente ganha muito, né? Eu amei trabalhar. O estágio, digamos assim, que é onde tu vai validar tudo aquilo, vai pôr em prática tudo aquilo que... Pra mim foi um presente. É muito intenso, né? Sim. Foi um presente até hoje. Eles me encontram na rua ali, dão um abraço. É tão bom, tão gostoso de ver eles. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Isso é o meu ganho. Quando eu olho pra eles ali, eu ganhei meu dia hoje. Que bacana. Tô feliz em ver que eles estão felizes, que eles estão progredindo. E nós ganhamos também nosso dia hoje, só que a gente vai ter que fazer um intervalinho e já voltamos no nosso último bloco e continuamos aqui conversando com a Ana Paula. Fica com a gente. Estamos de volta, nosso terceiro bloco. Ana Paula, nossa vibe hoje assim tá muito bacana. Eu sou suspeita, né? Mas eu espero que vocês estejam curtindo bastante, porque a nossa proposta nada mais é do que divulgar, trazer a público mais essa possibilidade que nós temos aqui, e com muito orgulho nosso município dispõe desses profissionais, e para que a gente possa, através dessa nossa conversa, dar caminhos, né? Possibilidades, alternativas. Digamos que a pessoa que está nos assistindo agora deseje conversar contigo, Ana Paula, ser uma pessoa beneficiada com as tuas práticas. Como é que faz para entrar em contato contigo? Pelo teu celular? Isso, pelo WhatsApp. Tu pode dizer o teu número, que depois ele vai ser editado ali. 996 14 6707. 996 14 6707. 6707. Então, se vocês querem fazer digamos assim, um experimento no sentido de conhecimento, né? Tá aí a profissional que pode lhe ajudar. E eu acredito que, como terapia complementar, acho que todos nós, né, podemos experimentar e conhecimento é uma coisa que todo conhecimento, seja ele externo e muito mais o nosso interno, ele é sempre muito bem-vindo. E eu acredito, Ana Paula, que a gente está sempre se conhecendo. Sim. Todos os dias são desafios diferentes. Então, temos que nos habituar a ter ferramentas e armas para poder seguir aquele dia. E é tão bacana quando a gente consegue vencer algumas coisas, né? Quando a gente tem o conhecimento, porque todos nós temos, né? Um mínimo que seja um conhecimento, a gente sabe como a gente vai reagir a determinadas coisas num primeiro momento, mas é tão bacana quando a gente consegue superar, evoluir naquela reação. Isso é muito bacana. Isso é muito bom. Quando a cliente chega em mim e diz assim, eu já estou conseguindo, eu estou conseguindo dizer não.
Esses dias uma pessoa me disse... Por que é tão difícil dizer não, Ana? Isso é uma coisa que a gente vê muitas pessoas falando a respeito, que grande parte dos problemas que a gente enfrenta muitas vezes, a gente não teria necessidade de enfrentá-los se a gente impusesse uma barreira antes. Sim. Mas por que não consegue dizer não? Porque tem medo de ferir o outro, julga que o outro vai ficar magoado. E muitas vezes não, dizer não é uma libertação. A pessoa se liberta, sente que está preso ali naquele não vou dizer não porque ela vai ficar magoada comigo. Não vou dizer não porque senão eu vou fazer uma inimizade. E não é assim. Às vezes tu te liberta, disse aquele não e não gosto disso, não tô com vontade de fazer isso hoje. E pronto, não tem, sem julgamento, não precisa esperar. Tem muito a ver, eu acho, também com a forma, a gente, né, como a gente foi criado, né, parece Sim. que dizer não é ir contra uma ordem que tem que ser cumprida, né? Sim. É difícil Mas dizer. Acho que a difícil. geração agora mais nova é mais fácil dizer não. Eu acho que agora eles sabem dizer não. A nossa não podia. Porque a gente tem que dizer entender não. também o que é esse dizer não, né? Por que eu estou dizendo não? Não é pelo simples fato de ser do contra. Não é isso, Não. né? Porque não se trata disso. Mas é verificar primeiro se aquilo que eu estou para o que eu estou dizendo não é para me preservar, é para que eu não prejudique a mim ou a outras pessoas, Sim. ou simplesmente para eu satisfazer o ego de alguém, né? Sim. Porque tem muito egocêntrico aí na parada, Sim. querendo ser o rei da Sim. cocada e que a gente faça, né, as coisas porque é a sua vontade. Não é bem assim. Nós somos dois, né? Nós somos a essência, a nossa essência e o ego. Então as pessoas geralmente lutam com isso. Ou vai mais no ego ou vai mais na sua essência. É difícil quem vive só na essência. Vou equilibrar os dois. Vou deixar o ego ir lá em cima e deixar com que seja equilibrado. Tanto a sua essência quanto o ego. Esse equilíbrio é muito difícil. Quando falou em ego, né, eu lembrei. Ana Paula? É muito difícil Eu lembrei. equilíbrio. Em dizer não é libertador. Que aí a pessoa não deixa o ego tomar conta às vezes. Eu não vou fazer aquilo ali porque o fulano quer que eu faça. Não. Cada um tem que ter a decisão, a autonomia. Ana Paula, ser liberta. E o que tu nos diz, assim, agora eu estou conversando com a Ana Paula, antes de ser terapeuta, é um ser humano que tem as suas convicções. Sim. Aqui, como a gente está num E bate-papo. terapeuta não é perfeito, né? Terapeuta não eu é faço perfeito. terapia também, não é assim. Verdade, é bom Pra poder salientar atender, isso. Isso, para poder atender, eu tenho que fazer terapia. Eu tenho que estar bem. O que tu diria nesse momento em que a gente está se dando conta que estamos nos tornando cada vez mais uma população de idosos, né? Que ser idoso no nosso país, eu acho que é bem difícil. Eu não posso falar dos outros países porque eu não vivo a realidade, mas historicamente a gente vê que tem outros países e outras culturas em que o idoso ele é mais celebrado do que na nossa, né? Na nossa, o idoso ele tem aquele estigma primeiro de incapacidade, né? Tem toda aquela questão se aposentou, terminou. Né? A gente tem essa coisa assim. Sim. Os idosos não são muito ouvidos, eles não têm nem ainda garantidos determinados direitos. A questão da acessibilidade é uma delas, né? A questão da dignidade, do respeito. Haja terapia, né? Para a gente poder entender o processo do envelhecimento como algo que é natural, é mais uma etapa e tem que ser vivida, sim. Sem uma sem ficar me autoflagelando porque eu estou ficando velha. É natural ficar velha. Sim. Só não fica velho quem, antes disso, parte. Tirar a culpa e também se todos tivessem empatia com o idoso, se coloca no lugar dele, pensa, ele já viveu tudo aquilo. Então, o que custa ir lá e ajudar ele, ajudar a mexer no celular? Eu vejo que falta empatia das pessoas com o idoso. Paciência. Paciência também.
Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas com um jeitinho, com carinho, com amor, a gente vai levando eles, conversando com eles, eu atendo bastante idosos. Sim, eu ia te perguntar a questão se tu tem bastante público de idosos. Tenho e ajudo eles com essa função de... Qual é o maior anseio do idoso, assim, que tu percebe nesses teus atendimentos? Eles querem ser ouvidos. E eles querem alguém que escute o que eles estão falando. Aí eu deixo eles falando e eles se sentem bem e tá falando, contando as histórias dele. Nem que conte as histórias 10 vezes, tem que ter paciência para ouvi-los. Porque é isso que eles querem conversar, eles querem companhia, eles querem se sentir amados. Então é isso que eu vejo o idoso, ele reclama mais é disso. E é normal da idade, essa reclusão é natural deles também, sim, né? Porque... se tu não... O que a gente vê normalmente na questão? E quem tem idoso sabe, né? Eu tenho, graças a Deus, ainda tenho. Né? E muitas vezes a gente fica se perguntando se a gente está agindo corretamente. E muitas vezes a gente nem se pergunta porque a gente sabe que não está. Né? Eu sei, eu vou falar. Eu estou falando com conhecimento de causa. Porque o idoso, muito mais do que... prover ali o banho, o alimento, o remédio e tal. Às vezes tu acha que dando isso para o idoso tá de bom tamanho, né? E não, é a questão da atenção. Só que a gente corre tanto, então é uma coisa que eu estou procurando, me dei conta disso, né? Tô procurando fazer isso, porque é muito triste tu ver a pessoa que vai ficando... especialmente depois dos 80 anos, que as dificuldades físicas, as limitações físicas, especialmente se a mental não acompanha a física. Digamos que fisicamente está bem debilitada, mas ainda está legal, né? Aí é bom, porque aí ele vai conversar, vai querer expor. Aí que tu tem que aproveitar essa sanidade mental para tu poder fazer aí o gancho do que falta para complementar essa deficiência. E quando tu conversa com um idoso e ele tem essa... ele conversa, ele sabe se ainda lembra de tudo, esse idoso está bem mentalmente, tu vai conversar com ele vai te contar as histórias, então tem que ter essa paciência, tem que ter esse amor, esse carinho com ele. Sabe que o jeitinho. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o meu pai que tá com 95 anos. E eu fui levá-lo na consulta médica e ele tá com um problema degenerativo no olho e provavelmente ele vai ficar cego, né? Mas não tem o que fazer. É isso aí. E ele sempre foi muito ativo, então ele tá com dificuldade de lidar com isso aí. Isso é o que tá incomodando mais no momento. E, claro, a gente tenta puxar outro assunto e tal. Mas quando uma pessoa tá ainda bem, não aceita essas limitações, né? Porque ainda mais olho e tal. E aí, ele é muito espirituoso, eu achei muito bacana isso. Nós fomos na cardiologista e a cardiologista falando com ele e tal, que ele estava muito bem. E aí ele... o que o senhor quer falar, seu William? Eu quero falar que se meu olho tá me incomodando. Ele fala só no olho, o problema dele é o olho. Aí a doutora falou assim, vou fazer uma brincadeira com o senhor me permite? E aí ele fez que sim. O senhor sabia que em terra de cego, quem tem um olho é rei? Porque ele tá só com um olho, né, de visão. E ele disse, mas o que adianta ser um rei torto? Então, assim, são coisas que eu fico pensando, bom, pelo menos ele não perdeu esse bom humor, né? Que é o que ajuda. Quando a gente fala que o sorriso, que a alegria, que o bom humor, ele ajuda muito na saúde, né? Ajuda. E o inverso prejudica muito também. Eu ia te falar, ainda bem que ele manteve o bom humor. Porque a maioria passou e deles... passa por momentos bem... Mas eu sei muito de ver de personalidade também das pessoas, né? Sim, a maioria... É o contrário, né? Porque quando se diz assim, seja alegre, seja positivo, tem pessoas que não são, porque não é porque não queiram. Elas não conseguem, às vezes da que não personalidade, conseguem. Isso tem que ser treinado, né? Sim, aí que entra a personalidade. São habilidades. A personalidade a gente consegue moldar.
O caráter não. Entendeu? Então o terapeuta o caráter já nasceu com ele, fica assim. A personalidade a gente consegue moldar. Isso todas as pessoas. E eu percebo que quando um idoso, especialmente, que é o que a gente está falando aqui, ele tá mais assim para baixo, aí fica bem mais difícil. Sim. Porque aí tu não vê elementos para poder jogar para cima. Mas nesse momento, eu sei que tu chega com alto astral para conversar com teu pai, ele com certeza se contagia. Não fica triste, não fica cabisbaixo. Porque se tu chegar triste, junto com ele, começar a chorar junto com ele, aí ele vai piorar. Então, não, incentivar ele a melhorar, não vai melhorar. É que a gente tem uma tendência à autopiedade também, né? Quando a gente está passando por alguma coisa, a gente não aceita e já meio que fica com pena de si mesmo. E eu procuro, é muito ruim isso quando a gente tem pena da gente mesmo, né? Porque problema todo mundo tem. Sempre vai ter. Tirar o foco, que tudo começa nos nossos pensamentos. No momento que tu colocou um pensamento, troca aquele pensamento, tá ruim, pensa em outra coisa. Porque o pensamento, ele vai acabar vindo para as tuas ações. Tudo que tu pensa, tu vai reagir, vai agir. Isso que a Ana Paula fala é o que na prática a gente diz. É quem de nós para um pouquinho e pensa. Todos nós conhecemos pessoas que pode estar tudo 100%. Mas quando tu conversa com ela tá sempre, nunca tá bom. E tem outras pessoas que às vezes teriam motivo para estar lá, né, se atirando no chão, mas elas estão sempre de bem com a vida. Isso todo mundo conhece alguém desse tipo, sim, né? E aí quando falam pra mim assim, hoje eu não tô bem não, tem que dizer assim, ó, hoje eu tô cada vez melhor. Sabe que eu tô cada vez melhor? Como é que tu tá, Denise? Tô cada vez melhor. Eu tenho uma colega de empresa que quando ela é lá de Santo Antônio da Patrulha. Se Santo Antônio da Patrulha assiste o nosso programa, Márcia, tu vai estar me ouvindo. Que cada vez que a gente se encontra, eu pergunto, como é que tu tá, Márcia? Cada vez melhor. Isso. E já faz 15 anos que eu tô na empresa. Há 15 anos atrás eu não entendia porque que ela sempre dizia isso, né? Aí eu ficava até intrigada, porque a resposta dele para todos era sempre essa. Cada vez melhor. Hoje, entendendo tudo isso e entendendo no sentido que sou uma pessoa que busca e a gente tem que buscar para compreender, tu tem que buscar. Sim. Hoje eu entendo perfeitamente, eu quero chegar nesse nível, Márcia, se tu está nos assistindo ou não, eu quero chegar nesse nível. E não é tão difícil, não é fácil, mas não é tão difícil. É possível chegar nesse nível. É possível, sim. Sempre que alguém perguntar, em vez de falar, reclamar, porque também reclamar... ninguém merece. É clamar 2 vezes, se você for analisar. É o reclamar 2 vezes. Então eu digo, não reclama. Agradece em vez de reclamar. Troca a reclamação e agradece. Ana Paula, porque nem todo mundo que chega para nós e pergunta como estamos, nem todo mundo realmente está interessado em saber. Ou melhor, está interessado em saber. Mas nem todo mundo está interessado em colaborar para que tu fique melhor ainda. Isso. Às vezes quer apenas, né, te investigar, digamos. Tu não sabe a intenção da pessoa. Eu sempre digo, qual será a intenção? Então, se tu não sabe a intenção, então diz que está melhor, que aí tu vai ficar cada vez melhor. E já te blinda. E já blinda, exatamente, já blinda do negativo. A gente quer ainda nesse bloco, e eu tô preocupada, a gente fica, né, cuida. Nós prometemos em um dos blocos que a gente ia, através da Ana Paula, ensinar algumas técnicas, sim, vou usar entre aspas, algumas mandingas, para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida. O que rapidamente tu podia ensinar aos nossos telespectadores que estão em algum momento assim um pouco ansiosos? O que eu posso fazer para ajudar na ansiedade? Na ansiedade. Comer uma panela de brigadeiro? Não. Se faz bem, tudo bem, mas às vezes engorda, né? A maioria não é o mais indicado. Não é saudável. Mas o importante é assim, descruza as pernas, senta retinho, respira, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Bem devagar, ou puxa o ar, conta até 5
e solta. Faz 3 vezes. Não adiantou as 3 vezes, eu ainda tô ansiosa, ainda tô com medo. Faz de novo até se acalmar. Ah, mas aí eu já vou ser aquela agora, a cri-cri. Vou assumir o papel de cri-cri aqui, vou te desafiar. Tá bom. Ah, mas aí eu vou pensar no quê quando eu fizer isso? Pensa no nascimento do filho, na parte que tu mais gostou, naquele momento onde tu estava feliz. Qual é o momento que tu te faz feliz? Vai até ele, em pensamento. Qual é o momento que te fez feliz? Foi teu casamento? Foi o nascimento de um filho? Ah, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Então só respira que daqui um pouco os pensamentos vão se reorganizar e tu vai te concentrar e vai voltar. Como eu posso domar os meus pensamentos? Com pensamentos bons. Sim, porque a gente vê muito também essa coisa das pessoas que ficam com pensamento acelerado e muitas vezes sofrendo por antecipação, né? Ou vivenciando coisas que já passaram e eu não consigo sair daquele processo lá do passado. Quando sofre muito do passado, é tentar não falar. E a pessoa que fala isso, ela não se dá conta de que está falando só no passado e nem de que já quer que aconteça amanhã ou para hoje. O que era para acontecer amanhã já quer que aconteça hoje. Ela não se dá conta que ela está com essa ansiedade. Então aí, na terapia, ela vai se concentrando, vai vendo que ela pode mudar, que ela pode parar de ficar no passado, de ficar parada lá, ou ficar só pensando no que vai acontecer. Não vive o presente. Aí o que eu falo? Tem que ver o presente, vive o hoje, ou amanhã tu não sabe o que vai acontecer. Se tu vai estar aqui ainda. Exatamente. Não sabe nem se vai estar aqui. Exatamente. Então, olha aí, ó, a gente deu uma dica para vocês. E quem é muito cético, eu duvido, faça. Faça 1, 2, 3 vezes, tente fazer uma rotina em prol da sua própria vida, em prol do bem-estar, né? Vamos procurar começar o nosso dia melhor, encerrar o nosso dia em paz, não ir dormir agitado, né? Que a gente também tem que se preparar para o sono. Não brigar à noite. Não brigar com o filho, contar historinha, conversar, acalmar ele. Se tá chorando, acalma, depois faz dormir. Ai, Ana Paula, mas tu tá dizendo isso porque tu não passa o que eu passo lá com fulano. Não, mas todo mundo passa, gente. Todo mundo passa. 2 filhos eu tenho de experiência, então eu uso com eles. Até quando grande, assim, eu uso com eles. A mãe lá cobrir, dar uma boa noite, um beijinho de boa noite, faz tudo. O pai também. O pai é muito importante estar junto com o filho também. E com essa mãe, não é só a mãe. O pai também, lá dá um beijinho no filho, dá uma boa noite. E o São marido pequenas mulher, coisas que fazem grande diferença. E o marido e a mulher também. Fazer uma janta boa para esperar o marido. Preparar para o sono. Ou então, o marido, a mulher vai chegar do serviço. Faz um cafezinho, faz um chimarrão. Nós gaúchos aqui, faz um chimarrão. Espera já com o chimarrão. Vamos voltar na palavrinha aquela. Amor. Amor. Sempre. Ana Paula, com muita gratidão, eu gostaria de deixar aqui a TV Atualidade sempre aberta, as portas, como a gente deixa para todas as pessoas que vêm aqui, para poder vir aqui divulgar o teu trabalho, as tuas ações como terapeuta integrativa. Quero agradecer muito a tua explanação. Gostaria de dizer para vocês que esse programa, a intenção desse programa Sem Filtro de hoje foi levar um pouco dessa paz, dessa intenção da gente poder tornar os nossos dias mais leves, em vista que final de ano às vezes é pesado para todo mundo, né? Nada melhor do que a gente começar já, dá tempo, começar a praticar isso. Quando a gente vê, a gente conseguiu superar tantas coisas. Foi um prazer te ter aqui, muito obrigada, volte sempre. Espero que para ti tenha sido uma experiência bacana. Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque estou acostumada a estar dentro dos consultórios, né? Não no público, assim, então gostei muito. Obrigado pela acolhida, gratidão pelo convite. E
sempre que precisar, estou à disposição também. Isso aí, seguimos. E para vocês que estiveram conosco até agora, o nosso muito obrigado, e fica o convite, porque semana que vem estaremos aqui novamente com outra pessoa para nós podermos ter uma conversa muito bacana e sem filtro. A gente volta na próxima semana, então até lá.